Reino das Águas Claras, Arte e Educação, professora Andréia Mingues. Uma breve introdução e contextualização. A arte propicia a troca entre culturas e favorece o reconhecimento de semelhanças e diferenças entre elas. Contribui para a interação crítica dos educandos com o mundo para o exercício da cidadania. Conforme a BNCC, o componente curricular arte no ensino fundamental está centrado nas linguagens das artes visuais, dança, música, teatro, contemplando também as artes integradas, que articulam saberes por meio de 6 dimensões de conhecimento: criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão. Em nosso trabalho, abordaremos mais diretamente as artes visuais, que além das formas tradicionais como pintura, escultura, desenho, gravura, arquitetura, artefato, desenho industrial, também inclui outras modalidades que resultam dos avanços tecnológicos e transformações estéticas contemporâneas, como a fotografia, as artes gráficas, o cinema, a televisão, o vídeo, a computação, entre outras formas de expressão visual. As artes visuais possibilitam aos alunos explorar múltiplas culturas visuais, dialogar com as diferenças e conhecer outros espaços e possibilidades inventivas e expressivas, visando ampliar os limites escolares e criar novas formas de interação artística, de produção cultural, sejam elas concretas ou simbólicas. Neste projeto, exploraremos as artes visuais, construindo uma rede de interlocução a partir da literatura de Monteiro Lobato. Sinopse do livro utilizado, Reinações de Narizinho. Para nosso trabalho de arte e educação, utilizamos como base o livro Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Conforme apresentado na sinopse da Amazon, não à toa Monteiro Lobato admitiu que, apesar do título dedicado a Narizinho, quem reinava mesmo nas histórias era Emília. Nem mesmo o autor mais respeitado de toda a literatura de infanto-juvenil brasileira conseguia dominar as peraltices da boneca de pano nas dezenas de aventuras povoadas da mais rica mitologia nacional, conhecido como a locomotiva do comboio da saga do Pica-Pau Amarelo. Reinações de Narizinho reúne as 11 histórias que Lobato começou escrevendo em 1920. Surgem ali Narizinho, Pedrinho, o Visconde, Rabicó, Tia Anastácia e, claro, Emília, que comanda todas as travessuras em um misto de realidade e fantasia, trazendo à cena personagens clássicos da literatura infantil mundial, como Cinderela, Branca de Neve, o Gato Félix, todos ilustres convidados de cada uma das festas. O fascínio e o encanto mantidos por quase um século e que tomaram gerações e gerações de crianças vem sobretudo da simplicidade das narrativas, como se cada um de nós estivesse compondo o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois, na nossa língua mais sincera e pura, que pelo estilo único de Lobato em fundar as histórias em um português fluido e atemporal, acaba se tornando produto da espontaneidade natural de nossos primeiros atos criativos. Um clássico do Faz de Contas, Reinações de Narizinho ainda reina quando pensamos no projeto de uma literatura infanto-juvenil nacional. Encontram-se ali os personagens que povoam nosso imaginário há tanto tempo, reunidos integralmente, que nos ensinaram e continuam ensinando a aprender, brincando, instigando a curiosidade que é própria da infância e despertando o gosto pela leitura e pelo conhecimento. Informações sobre o autor. José Bento Renato Monteiro Lobato, desde criança, esteve envolvido com a literatura. Nasceu em Taubaté, interior de São Paulo, e na escola já se dedicava a escrever pequenos textos e a participar de jornais. Quando cresceu, casou-se, teve 4 filhos e criou a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo. A boneca Emília, os primos Narizinho, a Lúcia e Pedrinho, Visconde de Sabugosa, Dona Benta, Tia Anastácia e todos os outros personagens que encantam leitores há gerações. Também escreveu artigos, críticas literárias, crônicas e um romance.
Devido à sua grande contribuição para a literatura, o dia de seu nascimento, 18 de abril, tornou-se o Dia Nacional do Livro Infantil. O nome do projeto: O Reino das Águas Claras. Baseado no livro Reinações de Narizinho, autor Monteiro Lobato, foco do trabalho, Narizinho Arrebitado, páginas 11 a 42. Objetivo do projeto: por meio do diálogo da arte visual com a literatura, apresentar a obra de Monteiro Lobato, a importância do escritor para a literatura infanto-juvenil brasileira, explorando múltiplas culturas visuais, dialogando com as diferenças, conhecendo outros espaços e possibilidades inventivas e expressivas, de modo a ampliar os limites escolares e criar novas formas de interação artística e de produção cultural, concretas ou simbólicas. Objetivos específicos. Do ponto de vista histórico, social e político, a obra propiciará aos alunos o entendimento dos costumes e dos valores constituintes das culturas de outrora e de agora, manifestados em seus processos reflexivos e produtos artísticos, o que contribui para a formação integral. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, culturais, ambientais, por meio de rodas de conversa e produções artísticas. Ano que se destina a alunos do 4º ano do ensino fundamental, componente arte, unidade temática artes visuais, objetos de conhecimento, contextos e práticas, elementos da linguagem. Habilidades a serem desenvolvidas: identificar e apreciar formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais, o ponto, linha, a forma, a cor, o espaço, o movimento, etc. Recursos: livro, vídeo, música, recursos tecnológicos para a projeção de som e imagem, recursos tecnológicos para a pesquisa e produção de imagem, como equipamento e rede, materiais reciclados, materiais de papelaria diversos, como papéis, cartonados, colas, lápis coloridos, canetas, tintas e etc. Primeiro dia. Atividade 1. Apresentação da obra e do autor para os alunos, contação da história pela professora até o capítulo 3. Na atividade 2, teremos a roda de conversa sobre a história, promovendo uma reflexão sobre os conteúdos apresentados como época em que o autor escreveu a obra, o que havia de diferente naquele tempo e agora, rio de águas claras e como estão atualmente nossos rios, características de tempo e espaço em que acontece a história, quais personagens gostaram mais e o porquê, a relação dos personagens com as temáticas atuais, etc., evidenciando o protagonismo dos alunos e valorizando as participações. Atividade 3. Mão na massa. O professor irá disponibilizar argila para que cada aluno retrate o personagem que mais gostou dessa parte da história e apresentará a música Narizinho com a cantora Ivete Sangalo como inspiração. Confiram a seguir. Segundo dia. Atividade 1. A professora inicia as atividades numa roda de conversa, resgatando as lembranças dos alunos em relação à parte da história contada no dia anterior e dará continuidade à contação da história do capítulo 4 ao 7. Atividade 2. Hora da pipoca. Apresentação de vídeos com o episódio O Reino das Águas Claras. Atividade 3. Roda de conversa com as impressões gerais das crianças sobre a história. A professora propõe uma reflexão sobre a diferença entre os dois gêneros apresentados, literatura e vídeo, e qual gênero a criança mais gostou. Atividade 4. Mão na massa. A professora disponibilizará as videoimagens retiradas da história,
apresentada no vídeo O Reino das Águas Claras, para os alunos ordenarem e recontarem a história. Recursos tecnológicos, fotografias e artes gráficas. Será apresentada a música instrumental Sítio do Pica-Pau Amarelo. Terceiro dia. Atividade de conclusão do projeto. Com base no livro, nas rodas de conversa e no vídeo assistido, os alunos criarão, com apoio e orientação da professora, o Reino das Águas Claras, o castelo, o fundo do mar e os personagens que mais agradaram às crianças. Criação artística e livre de expressão visual. A atividade será realizada com materiais reciclados e permitirá à professora observar a interação da turma, a criatividade das crianças e a interpretação que darão à obra. Para a inspiração dos alunos, a professora irá ler a sinopse da temática e irá colocar a música O Reino das Águas Claras, de Jorge Versilo. Confiram a seguir a leitura da sinopse e a criação de alguns alunos. Sinopse para a criação. O Reino das Águas Claras é onde Narizinho e sua boneca Emília vão e visitam o reino do príncipe escamado. É o local onde Narizinho conhece o sapo Major, agarra e não larga. Briga com Dona Carochinha e ganha o vestido mais deslumbrante, confeccionado especialmente para ela por Dona Aranha, a melhor costureira do mundo, e suas filhinhas. No Reino das Águas Claras é onde Emília ganha vida e começa a falar tomando a pílula falante do médico do reino, o Dr. Caramujo. Avaliação e registro. A avaliação e o registro ocorrerão no decorrer das diversas etapas do projeto, mediante observações, anotações, fotos e filmagens realizadas no desenvolvimento das diversas atividades. Somos o Grupo 1, Bruna Alves, Camila Cristina, Juliette Manente, Karine Ster, Paola Valério, Renata Moraes, Samantha Alves e Thelma Manzi.